Agradeço a Deus de mais uma oportunidade, né, que o Senhor tem nos concedido de poder estar aqui, né, para adorar o nome santo dele. E quero convidar os irmãos para nós ler no livro de 1 Timóteo 4, o verso 1 e 2. Aleluia. Onde a palavra de Deus nos diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria mente. Os irmãos, podeis assentar. Então, irmão, quando nós lemos essa passagem, parece que ela foi escrita nos nossos dias, né? Porque nós estamos vendo tudo isto acontecendo nos nossos dias hoje, né? Aqui, então, Deus já alertava, né, através do teu servo, há mais de 2000 anos, né? Deus já falava nos nossos dias de hoje do que está acontecendo, né? E aqui nós podemos ver Espírito, aqui a palavra diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganador, né? É o que nós estamos mais vendo nesses dias, são as pessoas dando ouvido a espírito enganador, e a doutrina de demônios, né? Que são uma doutrina que não é doutrina da Bíblia. O que nós precisamos bem prestar atenção, irmão, é porque eles pegam, vamos supor assim, 10% e 90% é heresia, né? Eles pegam 10% da Bíblia e 90% eles colocam heresia para enganar as pessoas com falsos ensinamentos. É por isso, irmão, que eu sempre falo: o crente precisa estar constantemente lendo a palavra, estudando a palavra, né? E não sendo ouvinte esquecido. Porque muitas das vezes, irmão, eu tenho observado, né? A pastora nos ensina no sábado, no outro sábado ela pergunta o que é que foi, a gente fica tudo voando, né? Quer dizer, estamos sendo ouvinte esquecido. Aprendemos, mas saiu da porta para fora, já não lembramos mais daquilo que nós aprendemos. E eu digo, irmão, se nós guardasse 10% do que nós aprendemos aqui no todos os cultos, nós seria milionário espiritualmente, né? Então aqui nós podemos ver o versículo 2: pela hipocrisia de homens que falam mentira, né? É o que nós temos mais visto, são homens mentirosos diante da obra de Deus, fingindo ser homem de Deus, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então a mentira deles é tão bem contada que até eles mesmos passam a acreditar na mentira deles, né? Daquela falsa que eles usam para enganar as pessoas. Então, irmão, de que maneira nós vamos descobrir quando Deus está falando e quando o inimigo está falando? É estudando a palavra, orando, jejuando, né? E pedindo Deus para nos dar discernimento do certo e do errado. Eu me lembro uma certa vez aqui, não tem muito tempo, eu falei para uma pessoa, a pessoa estava falando assim: mas como pode, né? Uma pessoa vir na igreja como obreiro e fazer tanta falsidade, tanta mentira, enganando a igreja? Eu falei: sabe por que é isso? É porque os crentes largou de estudar a palavra de Deus, largou de orar, largou de jejuar. Então fica muito fácil para o inimigo cirandar no meio do povo de Deus, quando não oramos, quando não jejuamos e quando não lemos a palavra de Deus. Porque aí sabe o que nós se tornamos? Aquela palavra que Jesus falou: pessoa que vê, mas não vê,
Pessoa que ouve, mas não ouve, ele só enxerga materialmente, ele não enxerga espiritualmente, né? E quando nós oramos, jejuamos, estudando a palavra, quando uma pessoa vem com heresia, na hora o Espírito Santo fala na hora com a gente, você sente aquele toque na hora, né? Quando aquilo não provém de Deus, né? Aqui nós podemos ver em 2 Pedro 2, 1 e 3, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, né? O que é falso doutor? É falsos médicos? Não, falsos doutores, né? Que às vezes, como nós temos visto aí, eles formam, não tem nada de Deus, não conhece nada de Deus, e como eu já falei, é colocado dentro das igrejas, um como os membros, outros como até como obreiro, chega, e tem muitas igrejas, quando fala assim, o fulano é doutor em teologia, vamos pôr ele aqui, vamos trazer, porque o homem é bom, né? Mas só que não é convertido, né? O homem nem convertido ele apenas formou, mas não conhece nada de Deus, e vem, fica dentro da igreja e começa 10% de verdade e 90% de mentira, 10% de verdade e 90% de mentira, e quando vê, ele domina a igreja com aquela mentira dele, e muitas das vezes até divide a igreja, né? Como eu já vi isso acontecer, divide a igreja, fica daquela forma, um por um lado e outro por outro, porque uns creem que ele está errado, mas outros creem que ele está a verdade, né? Aqui nós podemos ver, para dar continuidade, né? E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, né? Muitos seguem esse tipo de povo, como eu acabei de falar. Ele segue e se torna até um discípulo dessa pessoa, né? E começa a colocar heresia, porque não tem a palavra de Deus como base, né, do ensinamento. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, né? Então aqui, irmãos, nós temos visto isso acontecer, fazendo negócio do povo de Deus. De que maneira? Se você der tanto, você recebe tanto, né? Vamos fazer uma campanha aqui, de tanto, você recebe tanto, você dá tanto, você recebe tanto, mas no fim, não recebe nada, fica só na conversa, porque, irmão, esse povo, eles têm coragem para tudo. Quem tem coragem de mentir, de enganar, tem coragem para tudo. Olha o que eles fazem, eles pegam um total de dinheiro e divide com os membros da igreja da mesma laia deles, e na hora da campanha, para incentivar aquelas pessoas, né, que são frequentador, que não conhece a verdade, aí quando fala, aqui nós estamos com a campanha tal, vamos poder dar 1.000 ienes aí, 1.000 ienes não, 1 milhão de ienes, ou 200 mil ienes, ou 500, quem vai dar? Os próprios da igreja vêm cá na frente e traz o dinheiro da igreja mesmo. Aí o que acontece? Às vezes o primeiro dia as pessoas que estão visitando ficam assim meio com dúvida, aí quando é no outro culto, aqueles que vieram aqui na frente trazer o dinheiro falam assim: eu doei 500 mil ienes e recebi 10 milhões, eu recebi 20 milhões, eu recebi um apartamento zero, eu ganhei isso, ganhei aquilo. Aqueles visitantes falam assim: rapaz, o negócio é verdade, eu vi essa pessoa lá na frente. Aí quando faz o apelo, é um monte de dinheiro. Eles falam: você vai prosperar, mas ele não fala quem que vai prosperar ele, né? Mas os membros mesmo, coitados, só fica na vontade. Então precisamos acordar com isso, irmão, para que quando isso querer vir para nosso meio, nós repreendemos em nome de Jesus,
porque essa igreja aqui, ela foi comprada e lavada no sangue de Jesus Cristo. Aqui não tem lugar para falso profeta, aqui não tem lugar para mentiroso que quer enganar as pessoas, porque nós estamos com o objetivo de morar no céu. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa convicção, né? Aqui agora nós vamos para Mateus 7,15, que diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores, né? Eles não vão chegar mostrando o que eles são. Eles são lobos, mas eles vão chegar de ovelha para enganar o povo de Deus. Mas quem ora, quem jejuma, quem lê a Bíblia, quando ele chegar, nós já sabemos, porque o Espírito Santo já nos avisa. É por isso, irmão, que a igreja tem que orar, é por isso que a igreja tem que jejuar, é por isso que a igreja tem que estudar a palavra de Deus e não ser ouvinte esquecido. Nós podemos ver aqui, segundo Coríntios 11, 13 e 14, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, né? Então o que eles são? Eles são o espírito do anticristo que já está atuando no meio da igreja. Eles estão atuando no meio da igreja. O anticristo ainda não está, mas o espírito dele já está reinando por aí. Então por isso, irmão, nós precisamos ter muito cuidado, né, para que nós não venhamos cair numa situação dessa. Aqui o Judas, ele nos alerta em primeiro, que só tem um capítulo, né, um versículo, capítulo 17, 19, diz assim: mas vos amado, lembrai-vos das palavras que vos faria preditas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizia que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andaria segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sexuais, que não tem o Espírito, né? Eles não têm o Espírito de Deus na vida, mas tem o Espírito do anticristo, né? Então por isso nós precisamos ter cuidado. Então agora, para terminar, 2 Coríntios 4, 1 e 2 diz: e por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com as astúcias, nem falsificando a palavra de Deus, e sim nos recomendando a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade, né? Então, irmão, nós não podemos falsificar a palavra de Deus por dinheiro nenhum. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, né? Então, através da verdade, nós ganhamos muitas almas para Jesus. Porque não adianta nós querer criar campanha tal, com mentira, com engano. As pessoas vão vir não por causa de Jesus, mas eu com toda certeza, cada um de nós que estamos aqui, não fomos induzidos para estar aqui, mas fomos trazidos pelo Espírito Santo de Deus para estar neste lugar, né? Cada um de nós, Deus tem um propósito neste lugar. Então não precisamos de mentira, né, para trazer as pessoas para a casa de Deus, porque através da oração, através do jejum, através da pregação da palavra, o Espírito Santo traz as pessoas para a sua casa. Então, irmão, quanto mais fiel nós for, melhor é. Porque, irmão, coisa boa não é aquela que cresce de um dia para o outro, não. Coisa boa é aquela que cresce com dificuldade, ela demora a crescer, mas quando ela cresce, ela tem resistência. Coisa que cresce rápido é como eu vi o pastor falando, bananeira. Você nunca viu ninguém construindo casa de bananeira.
né? Fazendo cerca de bananeira, porque ela não tem resistência. Você pode cortá-la hoje, amanhã ela está crescida, ela quase 1 metro lá de novo, né? Mas se você pegar uma aroeira, não sei se os irmãos aqui, alguém conhece essa árvore que faz cerca de arame, aroeira. Você pode enterrar ela, ela não apodrece. Você pode colocá-la dentro da água, ela não apodrece. Mas para você colher uma aroeira é muito tempo. Mas ela, nem ferro, nem aço, aguenta como ela aguenta, né? Porque é uma árvore resistente, porque demora a crescer. Então, irmão, não se assuste. Uma igreja que cresce devagar, ela está crescendo devagar, mas está sendo revestida do poder e da presença de Deus, né? Então o importante não é quantidade. Deus quer quantidade, mas com qualidade, né? Não adianta estar com a igreja cheia, mas Jesus vem e não sobe ninguém. O importante, se tivesse pouquinho, está aqui. Jesus vem, vai subir, porque estamos lutando e preparando para estar na presença de Deus, né? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.